Todo mundo que está aprendendo inglês acaba se preocupando muito de começar a falar e travar. Sabe aquele bug, aquele que todo mundo tem no meio de uma frase quando está começando ou até mais pra frente na hora de buscar a fluência em inglês? Então hoje eu trago para você 6 dicas para você falar o inglês sem travar. Pois é, pessoal, todo mundo sabe que o falar do inglês, na maioria dos alunos, na maioria das pessoas que estão estudando inglês, e para você pode ser isso também, falar, a parte do speaking, é sempre a parte mais difícil. Acaba sendo a parte que a gente desenvolve por último. Então muita gente, não sei se você tem essa realidade aí, se você concorda ou se você tem até alguma coisa diferente, deixa nos comentários. Mas muita gente tem realmente uma facilidade para ler, até entende legal, consegue já ver uma série ou entender uma música, consegue até escrever bem, mas o falar é sempre mais difícil. Eu tenho uma série de vídeos aqui no canal falando de como melhorar o speaking, de coisas para você focar nisso, mas a trava, aquele bug, aquela pausa indesejada no meio de uma frase é sempre o mais difícil. Então as 6 dicas de hoje vão te ajudar com isso. Presta atenção e já começa a pôr em prática isso já hoje na hora do seu estudo do inglês. A primeira dica para não travar na hora de falar inglês é estudar vocabulário. É isso mesmo. Você vai ver que até aqui no canal mesmo, a gente tem uma tendência a acabar focando, às vezes, na gramática do inglês. A gente acaba pensando nos verbos, no presente, no auxiliar, no futuro. Essas palavrinhas que acabam sendo muito referentes à gramática, estruturas do inglês, e a gente acaba deixando o vocabulário meio de lado. Então, o vocabulário ele é super importante para você não começar uma frase e esquecer de uma palavra que pode ser muito útil. Minha dica para estudar vocabulário é sempre você focar nas palavras mais úteis para você. Não adianta você começar a estudar toda a tabela de verbos irregulares, sendo que nessa tabela tem verbo que você nunca usa nem em português. Então, para que você vai estar decorando isso? Para que você vai estar forçando o uso dessa palavra se na vida real você não vai precisar usar? Então use o seu caderninho de estudos, essa é uma dica 1B, aí a segunda parte da primeira dica, tem um caderninho de estudos onde você também foque em vocabulário. A dica número 2 tem muito a ver com a dica número 1, para você não travar na hora de falar inglês, é você ler mais. Leia tudo. Leia posters de propaganda em inglês, leia blogs, leia posts no Instagram de pessoas que você curte que escrevam em inglês, leia livros, revistas, o que você achar interessante na sua vida. Ler ajuda muito, até mais do que ouvir. Quando você está lendo, você vai estar sempre pegando palavras novas, vai pegar aí contextos novos. Livros são muito interessantes por causa disso, porque você acaba se envolvendo na história. E quando você vê, seu vocabulário também cresce, faz parte do estudo do vocabulário, você estar lendo sempre, e aí você consegue falar melhor. As palavras vão vir muito mais automaticamente, isso é super importante. Então não importa o contexto que você use para ler, não precisa ler um livro de Shakespeare para treinar o inglês, mas leia coisas que te interessem e leia sempre. Dica número 3, talvez a mais importante dessa lista aqui para não travar, é busque ficar bem longe ou tente se afastar da perfeição. Erre mais. Eu tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre isso. Uma das coisas que a gente trava muito na hora de falar é porque a gente se preocupa tanto em não errar, em usar a palavra certa, em usar a melhor colocação possível, o melhor verbo para aquela frase, que a gente acaba se embananando. E aí dá aquelas pausas, aqueles momentos que você não sabe, será que eu tenho que usar o do? Será que eu tenho que usar o does? Que palavra que eu ponho aqui? Qual é a pronúncia? A gente se preocupa tanto em não errar que a gente acaba não falando. Isso é uma coisa muito séria, é uma coisa que impede muitos alunos que eu tenho e pode estar te impedindo também de melhorar no inglês, de você se arriscar, de você treinar e acabar errando. Porque quando você erra, você percebe, alguém te corrige, o seu professor, até o seu colega de trabalho, alguém que você gosta, alguém que está do seu lado, e aí com isso você consegue melhorar. E a trava melhora, você flexibiliza essa trava, você não vai ficar tão preocupado com isso. Às vezes a gente não sabe uma palavrinha numa frase de 25 palavras e aí você se impede de falar alguma coisa porque você tem medo daquela palavrinha que vem no final, que você não sabe como dizer. Então erre mais e fique longe da perfeição, porque com o erro é que a gente aprende e trava menos. A dica número 4 também é bem importante, na verdade eu tô achando que todas essas dicas são essenciais para você que tá aprendendo inglês. A dica número 4 é não traduzir
tudo. Esqueça do português, comece aos poucos, mesmo que você esteja no comecinho do processo, você está ainda no básico, mais pra frente no intermediário, no avançado, evite traduzir. Quando a gente traduz, a gente trava, porque a gente tem o tempo de você pensar no português, trazer pro inglês, parar numa palavrinha que você não sabe, ficar pensando nela. Às vezes parece 20 minutos que você tá pensando numa palavra. Às vezes não é isso, às vezes são 20 segundos, 10 segundos, mas dá essa impressão realmente de trava e é muito negativo você estar sempre traduzindo. No começo acaba sendo normal, até tem palavras que realmente precisam de tradução para que você entenda melhor, mas evite colocar tudo que você aprendeu em português no seu caderno, evite ficar pensando em português antes de falar e aos poucos vá tirando o português realmente do seu estudo. Busque sempre todos os dicionários em inglês, busque sempre legendas em inglês para você ver filmes e séries, para você evitar realmente a tradução. Isso vai ajudar muito na fluência e vai fazer com que você trave menos, é garantido. A dica número 5 também envolve você captar mais palavras, captar mais o som das coisas, como as coisas existem na vida real. A dica número 5 é ouça mais inglês, fique atento. Fique de olho no que você tá aí rolando, no que você tá ouvindo, às vezes uma música, às vezes um podcast, alguém conversando em inglês no metrô, sei lá, ou num restaurante. Fique realmente de olho com o ouvido. De olho com o ouvido. Fique de olho em ouvir mais, ouça mais, para que você também possa começar a repetir. Tem um tipo de técnica muito bacana para você não travar tanto, para você falar melhor, que é quando você ouve alguém falando com você, seu professor, vídeos que eu tenho aqui no canal que são só em inglês, tem uma playlist sobre isso aqui, uma série, repete baixinho o que você tá ouvindo. Então, por exemplo, The Books on the Table. The Books on the Table. Tenta assim repetir baixinho, meio que sussurrando para você mesmo, para que isso também vire parte do seu conteúdo de produção e para que você trave menos. Ouvir mais e repetir, gravar você mesmo falando é uma prática bem importante e vai te ajudar a não travar ou a travar um pouco menos na hora que você for falar inglês. E a dica número 6 tem tudo a ver com todas as outras, é uma dica bônus e super importante. Se ligue em tudo à sua volta. Realmente, quando você está dedicado para aprender inglês, quando você está dedicado a falar melhor, parece que tem um satélite, assim, tipo uma anteninha que abre na sua cabeça para você se ligar com tudo que está acontecendo de inglês à sua volta. Então, fica realmente mais ligado com vídeos que você assiste aqui no YouTube, com séries que você assiste no Netflix, com coisas realmente, porque o inglês tá por todas as partes, assim. Você vai mandar um e-mail, tem inglês ali, tem uma reunião de orçamento da sua empresa, o inglês vai estar ali. Então, quando você se liga, quando o seu cérebro começa a entrar naquele molde de inglês, não traduzindo, ouvindo mais, lendo mais, você vai ver que você vai travar cada vez menos. É quase como se você fizesse uma imersão no idioma. É lógico que o português continua na sua vida, mas você vai ficar mais de olho e vai conseguir produzir melhor e se importar menos, talvez, com o português na sua vida. Então essas 6 dicas podem ser muito úteis, mas pode ser que você tenha alguma outra dica, outra coisa que você faz aí para melhorar o seu speaking e travar menos em inglês. Deixa nos comentários que a gente vai começar a debater e discutir isso com todo mundo que está assistindo esse vídeo. Deixe seu like se você curtiu e compartilha com alguém que esteja estudando inglês com você, que esteja precisando dessa dica, porque um bom amigo tá aí dando aquela força no estudo de qualquer coisa, principalmente do inglês. Espero que tenha sido útil and bye!